entrevista dessa semana vai falar sobre o Ano Internacional das Cooperativas, que foi declarado 2025 pela ONU. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o secretário executivo de Cooperativismo de Alagoas, o Adalberão Sá Júnior. Bem-vindo, Adalberão. Obrigado, Tayane. Então, a gente, para falar do assunto, primeiro precisa saber qual a importância, né, desse reconhecimento da ONU com as cooperativas. Olha, primeiro que é uma coisa extraordinária é ter o mundo inteiro convocado pela Organização das Nações Unidas para refletir sobre o papel do cooperativismo. E um detalhe é que pela segunda vez é o único modelo de negócio que em menos de 15 anos, foi 2012, agora 2025 de novo, um ano proclamado como internacional voltado para esse setor. E por que tem uma particularidade por isso? Nós estamos no avanço da Agenda 2030, a agenda dos 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU pretende que o mundo alcance até 2030. Mas ainda estamos muito longe de alcançar esses objetivos. E a ONU entende que o melhor negócio, o melhor modelo de negócio, que mais se adequa a desenvolver a comunidade de forma sustentável, sem deixar de vista, sem perder de vista os objetivos econômicos, mas também sem deixar ninguém para trás, é o cooperativismo. Por isso, colocar esse ano como reflexão chama o mundo inteiro a pensar melhor sobre como o cooperativismo ajuda a construir um mundo melhor, uma cidade melhor, uma vida melhor para as pessoas. Que é o tema, né? Cooperativas constroem um mundo melhor. Um mundo melhor. E na sua visão, as cooperativas contribuem realmente para um mundo mais sustentável e inclusivo? Olha, primeiro porque elas começam com um modelo de negócio onde o objetivo não é prioritariamente o lucro. O objetivo da cooperativa são as pessoas. A gente está aqui no próprio veículo de comunicação que é fruto de uma experiência cooperativa, quando as pessoas se juntaram em torno de um propósito comum e apostaram no cooperativismo como uma saída. É óbvio que tem objetivos econômicos também. A cooperativa também é um modelo de negócio, também é uma empresa, mas ela tem um objetivo, resolver o problema das pessoas, resolver o problema do coletivo. Aqui numa cooperativa de jornalistas, numa cooperativa de agricultores, de catadores, numa cooperativa de crédito, de taxistas, seja de qual for o ramo. E segundo que, pensando nas pessoas, obviamente a cooperativa também tem uma preocupação com a sociedade onde ela está inserida. Então, por princípio, o cooperativismo tem 7 princípios que se baseiam toda a sua existência, desde os 200 anos que nós completamos agora em 2024, o cooperativismo tem como um dos seus princípios educar as pessoas para o cooperativismo, mas também prosperar junto com as pessoas, junto com a comunidade onde a cooperativa está inserida. É por esses diferenciais que o cooperativismo ajuda a construir um mundo melhor, porque ele está focado no lucro para essas pessoas, que a gente chama de resultados, de sobras, mas ele está focado que resolva o problema da comunidade, o problema do coletivo, que às vezes no modelo tradicional de empresa, 1 ou 2 donos saem bem, enquanto todos ali apenas trabalham para cumprir as suas obrigações sem prosperar junto com a empresa. Aqui é o diferencial da cooperativa. E isso nos 7 ramos de negócio. Vamos lembrar que o cooperativismo é um modelo de negócio muito diverso, com pelo menos 7 ramos de atuação, que vai desde aqui, como a gente falou, de jornalistas, agricultores, catadores, taxistas, caminhoneiros, médicos, profissionais de saúde. São vários ramos de negócio. O cooperativismo está presente no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, mas ao longo do dia teve contato com muitas cooperativas. E aqui o nosso estado, Alagoas, ele pretende se inserir nesse movimento mundial? Tem ações planejadas? Sim, a gente está com a... Primeiro que nós somos o único estado a ter uma secretaria do cooperativismo. Isso já coloca a gente numa vanguarda aqui em Alagoas, comparado com outros estados, com outros lugares. E por isso a gente já vem fazendo uma sequência de atividades. Para esse ano, um planejamento da Secretaria Executiva do Cooperativismo do Governo de Alagoas, intenso, voltado para discutir o cooperativismo com a juventude, o cooperativismo e o papel dele no desenvolvimento das mulheres, no protagonismo feminino, voltado também para capacitar contadores, advogados, para atuarem nas cooperativas, junto aí na nossa parceria com a OAB e CRC, a nossa parceria, a nossa aproximação muito grande com a Unicafes Alagoas, que é a Federação das Cooperativas da Agricultura, que são o maior número de cooperativas que nós temos em Alagoas, são desse segmento de agricultura. Então, tem eventos pensados para discutir o papel da inovação, para discutir também o papel do crédito, do acesso a mercados, uma série de ações e de agendas que, ao longo de 2025, vão marcar positivamente esse ano
como um ano de refletir sobre, para quem já faz parte de uma cooperativa, sobre como a minha cooperativa pode continuar construindo um mundo melhor, mas também para levar essa mensagem para quem está do outro lado, ainda não faz parte de uma cooperativa e que pode vir a ser COP também, aproveitando aí esse ano. Joia. Eu ia perguntar, né, quantas cooperativas nós temos e qual o principal segmento que elas atuam, mas aí você já respondeu que é agricultura. Isso, o maior número de cooperativas nós temos hoje no estado, de acordo com os dados da Junta Comercial, são de cooperativas da agricultura familiar. 44% dessas cooperativas. No total, nós temos cerca de 300 cooperativas registradas hoje, através da nossa Junta Comercial. Esse número, inclusive, nós estamos fazendo um levantamento através do Observatório do Cooperativismo da Economia Solidária, também pioneiro aqui em Alagoas, o único estado que tem um observatório como esse. Nós estamos fazendo um levantamento para compreender melhor esses números, para melhor compreender qual é a realidade em que se encontra cada uma dessas cooperativas, até para que a gente possa explorar melhores opções para fortalecer o papel delas, seja em qual for o segmento em que elas estão inseridas no nosso estado. E quais são os principais desafios dessas cooperativas? E tem aumentado o número de cooperativas? Temos dados sobre isso? Temos aumentado, ano após ano, Alagoas registra novas cooperativas aqui no estado, através da nossa junta comercial. Alagoas é, inclusive, um dos únicos estados que não cobra para uma cooperativa registrar os seus documentos na junta comercial, diferente da maioria dos outros estados. Só 2 estados do Brasil não fazem isso, Alagoas é um deles. E eu diria que um dos maiores desafios das cooperativas é, primeiro, elas se perceberem como um negócio, elas fazerem com que as pessoas percebam que a cooperativa às vezes é confundida como uma atividade social somente. Talvez por esse princípio, ela tem um foco no negócio, mas ela tem uma preocupação com a comunidade. Mas isso não pode ser confundido, por exemplo, com o papel de uma ONG, de uma entidade que tem como foco apenas cuidar do social. Ela é um negócio, ela nasce para resolver um problema econômico das pessoas que estão ali inseridas, só que com um detalhe, com um diferencial. Ela tem um propósito social, ela tem um propósito ambiental, ela tem também um impacto que ela quer gerar na vida das pessoas da comunidade onde ela está inserida. Então, eu diria que esse é um desafio grande. E um outro desafio que eu trago muito como perspectiva para que a gente possa reforçar esse ano é o desafio da intercooperação. Se cooperativas são negócios, a gente precisa fortalecer que elas façam negócios entre si. Então, é uma cooperativa de médicos, onde os seus médicos também têm conta numa cooperativa de crédito. É uma cooperativa de crédito onde os seus clientes, os seus cooperados de crédito também consomem de uma cooperativa de agricultura familiar. É uma cooperativa de agricultura familiar que os seus resíduos sólidos são encaminhados para uma cooperativa de reciclagem para gerar renda também para aquelas pessoas. Então, esse ciclo de negócios quase que infinito em que as cooperativas podem fazer entre elas ainda é um desafio. Não é o caso só de Alagoas, é um desafio para o Brasil e para o mundo, o desafio da intercooperação, que é um princípio do cooperativismo, mas que ainda, com certeza, precisa ser aproveitado melhor. E para a sociedade, eu diria que o grande desafio é conhecer. Se conhecer, se apaixona pelo cooperativismo. No Brasil ainda somos muito poucos, por exemplo, que acessamos cooperativismo de crédito. Menos de 10% da população que tem uma conta bancária, por exemplo, numa instituição financeira, está numa cooperativa de crédito. A gente vai para países como a Europa, países da Europa, a gente chega a quase 50% ou mais de 50% da população numa cooperativa de crédito. Basta que as pessoas se permitam conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio, sobre a filosofia, sobre os princípios, que não tenho dúvida que a gente vai alcançar números muito superiores de pessoas no cooperativismo aqui em Alagoas e no Brasil, aproveitando essa oportunidade, né, Tayane, do ano internacional. Verdade. E o governo de Alagoas tem programas para incentivar, né, e para fortalecer essas cooperativas? Sim, no ano passado nós lançamos junto com o governador Paulo Dantas e a secretária Alice Beltrão, secretária da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é onde está a nossa Secretaria do Cooperativismo. Nós lançamos um programa chamado Alagoas Mais Cooperativa. E esse programa ele pretende alcançar várias áreas do governo com ações governamentais para fortalecer o cooperativismo. Uma delas é promover o espaço de comercialização. Então, nós lançamos a loja do Alagoas Mais Cooperativa, que a gente chama de Armazém Alagoas Mais Cooperativa, como um espaço para comercializar produtos de cooperativas de agricultura, de artesanato, de cooperativas que produzem algo para vender e para comercializar. Colocamos isso lá no Mercado das Artes 31, no Jaraguá, e estamos com a perspectiva de, ainda esse ano,
abrirmos mais 2 lojas dessas espalhadas aqui na capital e também no interior. E o programa pretende que todas as áreas do governo tenham ações. Então, na agricultura, o programa está comprando equipamentos, investindo em maquinário, investindo em programa de sementes voltado para as cooperativas. Na educação, nós temos planejamento para as ações voltadas a educar para o cooperativismo na rede estadual de ensino, assim como também estamos comprando das cooperativas de agricultura familiar para a merenda escolar. Na saúde, contratando profissionais através de cooperativas de saúde. Enfim, em todas as áreas, na assistência técnica, extensão rural, levando assessoramento técnico para quem precisa e para quem está numa cooperativa. Então, o programa ele é um grande guarda-chuva que pretende potencializar o papel das cooperativas com ações em todas as áreas do governo onde a gente puder alcançar. Bacana, secretário. E essas cooperativas, elas contribuem de alguma forma para o desenvolvimento econômico e social do Estado? Com certeza. Como a gente falou, as cooperativas são um negócio. E como sendo um negócio, elas geram emprego, renda, trabalho, oportunidade, geram riqueza. A gente estima que pelo menos 12 a 13% do PIB do Estado de Alagoas seja movimentado hoje por cooperativas. A gente está falando de empresas de vários ramos de negócio, de várias atividades. Então, essas cooperativas estão gerando oportunidade no Estado, as riquezas ficam no Estado, diferente às vezes, a gente tem muito um olhar às vezes de atração das empresas de fora, e isso é importante que aconteça, porque traz também desenvolvimento e capital externo para o nosso Estado. Mas às vezes essas empresas, os proprietários delas, o grande lucro delas vai para fora do Estado. Ficam aqui, obviamente, os empregos, e isso é muito importante, estratégico para o desenvolvimento do Estado. Diferente da cooperativa. Na cooperativa ficam aqui os empregos, as oportunidades de trabalho, mas toda a operação de lucro. Porque os cooperados são daqui, vivem aqui. Então isso gera dinheiro circulando nos municípios, dinheiro circulando na cidade, no território onde a cooperativa está instalada. Por isso que a gente fala que cooperativa é desenvolvimento econômico e por isso que em Alagoas a Secretaria do Cooperativismo está na pauta do desenvolvimento econômico do governo Paulo Dantas. Joia, secretário. Cooperativa é um tema, né, que a gente podia passar aqui muito mais tempo conversando, mas eu acho que já deu para informar bem. E só para a gente terminar essa entrevista, para você falar para quem está assistindo, qual que é o futuro do cooperativismo em Alagoas e como incentivar as pessoas a buscarem esse caminho? Olha, primeiro eu diria que até invertendo, o futuro é cooperativista. O futuro é cooperar, porque a nossa humanidade tem um propósito de conviver em conjunto. Se a gente olhar, até mesmo os países se organizam de uma forma cooperada, se organizam em blocos econômicos, é o Mercosul, é a União Europeia. Se a gente olhar, os municípios alagoanos estão organizados em torno de uma associação de municípios, porque o cooperativismo traz essa mensagem. Aquilo que é difícil para a gente fazer individualmente, a gente pode fazer coletivamente. E quantas vezes a gente vai aprendendo ao longo da vida que trabalhar junto nos leva mais longe do que trabalhar sozinho. Então, o cooperativismo tem esse propósito, o futuro é cooperativista porque cada vez mais a gente vai se afundando no individualismo e vai percebendo que as saídas estão no coletivo, tanto para as nossas atividades econômicas, quanto para as mais diversas soluções da nossa vida. Por isso eu diria que o futuro é cooperativista e que o futuro do cooperativismo de Alagoas caminha para ser cada vez mais promissor, porque nós somos hoje esse único estado que tem uma secretaria com essa perspectiva, que com certeza vai motivar outros estados também a caminharem pela mesma direção, para que a gente aposte cada vez mais no cooperativismo como uma saída para gerar renda, para gerar oportunidade de trabalho, para gerar prosperidade para quem está na cooperativa, mas também para quem está no entorno dela. Só é bacana. Fica aí o recado do secretário executivo do Cooperativismo de Alagoas, Adalberon Sá Júnior. Isso. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Tayane, e um ótimo ano do cooperativismo para todos nós. Esse foi o TH Entrevista dessa semana.